Após o show começa a desmontagem do palco e o nosso trabalho. Qual que é o nosso trabalho? Antes de entrar com os equipamentos, a gente faz uma varredura no campo, né? Com vassouras magnéticas para tirar os metais, que sempre cai algum metal do palco, uma porca, um parafuso, para evitar acidente com os colaboradores e o pessoal que está em volta, porque a gente está trabalhando e tem toda uma estrutura em volta disso daqui, né? A desmontagem do palco está acontecendo e a gente está fazendo a remoção do gramado. A remoção do gramado a gente usa um equipamento específico, né? A Phase Mower, né? Que a gente acaba fazendo uma remoção. A gente está fazendo uma remoção aqui no Morumbi com 4 centímetros, né? 4 a 4,5 centímetros de profundidade. Qual a importância dessa máquina? Essa máquina, na remoção dela, você ao mesmo tempo que você está fazendo a remoção, ela não perde o nivelamento do campo, ela vai mantendo o nivelamento do campo e não afeta o topsoil. A Phase Mower, a gente tem uma regulagem, a gente faz a regulagem dela para deixar no nivelamento, na profundidade que a gente quer, né? É um sequencial de facas com tungstênio, né? Extrema durabilidade, né? É um metal extremamente duro, né? Para a gente conseguir fazer essa remoção e manter o nivelamento do campo. É um equipamento extremamente moderno e atual, né? É uma coisa que a Wood Sports preza muito, é sempre em trazer tecnologia e se atualizar sempre na tecnologia, né? A gente sempre vem na vanguarda e no avanço tecnológico, né? A gente prima muito por isso, o nosso CEO, o Roberto Gomide, ele prima muito por isso. Tudo que é lançado lá e a gente tem a aplicabilidade aqui no Brasil, a gente traz para cá para a gente utilizar. A nossa operação com a Phase Mower aqui no Morumbi, né? A gente prima muito pela velocidade que a gente tem que ter para atender o nosso cliente, né? Então você tem uma otimização, porque com equipamento desse você consegue fazer uma remoção de um campo igual ao Morumbi, em 40 horas, 42 horas você remove o campo inteiro, que nós estamos falando não só do campo das 4 linhas, nós estamos falando todo o entorno, né? Se você fosse remover com outro tipo de equipamento, né, com menos tecnologia do que esse, você vai demorar pelo menos uma semana e meia. Então a gente trabalha aqui 24 horas, né? A gente não para, entra uma turma, sai outra e assim vai. Vamos revezando e botando na sequência todas as etapas que a gente tem que fazer, né? Phase Mower, afrouxamento, nivelamento, plantio, para a gente otimizar o tempo da melhor maneira possível. Nós temos aqui um trabalho em conjunto aqui com a equipe do Morumbi de longa data, né? Com o Mauro, com o Lucas, com o seu Eduardo do CT, com o Fábio, enfim. É muita gente aqui que a gente trabalha junto e são equipes de muita qualidade. A gente trabalha em conjunto com eles há muitos anos. O sucesso do nosso trabalho é a sinergia. Se a gente não tiver essa sinergia e esse controle um com o outro, e a gente está sempre se conversando, full time, né? A gente se fala full time, qualquer desvio que a gente tem que corrigir no momento, senão você tem um atraso gigantesco lá na ponta. E a gente não pode deixar esse atraso acontecer jamais, né? Nós temos aqui eventos importantíssimos para acontecer nesse palco aqui. E está sendo preparado esse novo gramado para o Morumbi, né? Já tem 6 meses já que eles vêm trabalhando nele, com aplicações de areia e os preventivos, assim como é feito aqui no Morumbi, eles vêm fazendo lá também. Então ele vai vir um gramado tão bom quanto esse que estava. Tem um acompanhamento, né, do gramado, tanto em reuniões, né, de bate-papo quanto presencial, né? Então a gente, sempre que dá, a gente vai lá e vê como que está pessoalmente. Após a remoção do gramado, no processo do replantio que está acontecendo aqui no estádio do Morumbi, tem 2 etapas muito importantes e fundamentais para o resultado de excelência que nós procuramos, que seria o revolvimento da base do solo e o nivelamento final sistema laser. O processo de revolvimento é muito importante para que a gente restabeleça a função do sistema de drenagem existente após a passagem, né, intensa das máquinas de remoção que são necessários. Então esse revolvimento vai atuar muito na reestruturação do sistema de drenagem já existente e tornar possível
condições ideais para a próxima etapa, que vai ser o nivelamento final do sistema laser. O revolvimento da base é uma aplicação de um equipamento que chama enxada rotativa, em que você consegue fazer, quebrar, né, toda a compactação criada pelos equipamentos que nós utilizamos para fazer a remoção do gramado, que é o Field Top Maker, através de umas lâminas que fazem, né, o revolvimento do solo, tornando assim a granulometria da base perfeita para que o sistema de drenagem consiga atuar de uma maneira eficiente. Após o revolvimento da base, nós entramos com um processo de nivelamento do sistema laser da base, que vai deixar o campo em condições para receber o novo gramado. Como é que funciona o sistema laser para nivelamento final da base? É um equipamento, é uma lâmina que faz corte e aterro, compensando todas as imperfeições da superfície, deixando ele com total condições para receber o novo gramado. E consiste numa lâmina de corte e aterro que automaticamente, através de sensores, permite que você consiga deixar a declividade, porque os campos nunca são planos totalmente, eles precisam de uma declividade para a água de drenagem superficial conseguir escoar de uma maneira rápida. Então essa lâmina com esses sensores, eles conseguem deixar 0,7% de declividade do meio para as laterais, de forma, aqui no caso do Morumbis, em 4 águas, para coincidir com a cota final da pista no entorno de atletismo. A grande vantagem de você estar utilizando o sistema final de nivelamento a laser é você garantir que o campo vai estar seguro para o uso dos atletas em termos de evitar contusões. A maior jogabilidade, ou seja, o rolar da bola fica de uma maneira bastante interessante, que não vai atrapalhar o resultado das partidas, e também e principal é o sistema de drenagem superficial. 60% de toda a água que o campo capta de precipitações é via superfície. Então esse nivelamento final feito de uma maneira precisa garante que essa drenagem vai ser suficiente para a maior qualidade da realização de jogos. Para garantir que todo o nivelamento final feito pelo sistema laser seja efetivo, nós também agregamos um levantamento topográfico, que seria a definição de cotas via projeto da parte externa até o meio do campo, e aí sim a gente garante que o nivelamento seja perfeito para o processo do replantio. O sistema Ready to Play, que na simples tradução do nome significa um gramado pronto para jogo, ele necessita um planejamento. E esse planejamento normalmente ele se inicia de 10 a 12 meses antes da data do plantio, que é o que a gente está fazendo aqui hoje no Morumbi. Ele encomendou um produto para atender essa necessidade de se fazer uma troca rápida, com a necessidade de se fazer a troca rápida para um jogo que aconteceria logo na sequência. Então essa grama, ela vem sendo trabalhada. A grama, quando ela sai da fazenda, ela tem que ter as mesmas características da grama de um estádio. Então ela tem que ter a altura para jogo, ela tem que ter o rolamento da bola perfeito. Então a gente faz a transferência de um campo pronto, lá na fazenda, para um estádio. Né? Muitas vezes esses clubes eles têm de 2 a 3 dias, 4 dias para fazer o plantio e depois já ter uma partida de alto desempenho. O sistema Ready to Play ele é composto por rolos, eles têm 12 metros de comprimento por 1,20 m de largura, e o grande diferencial para os outros sistemas de plantio é a espessura que ele é colhido. Então a gente colhe com uma espessura em torno de 35 milímetros, que é bastante grosso, portanto bastante pesado, e é esse peso que vai trazer a segurança para o dia do jogo. Essa grama ela não tem o tempo suficiente para enraizar, o que garante que o jogador não vai escorregar com a grama ou essa grama não vai levantar é o peso que ela tem. É por isso que a gente tem que trabalhar com a grama um pouquinho mais alta. Um detalhe importante desse sistema de preparação, que é uma das bases do nosso planejamento, a gente produz a grama numa camada arenosa. Por que a importância dessa areia?
todos esses estádios eles são plantados em cima de uma base arenosa para que a drenagem do campo funcione. Se por algum motivo em um dia de jogo a gente tem uma precipitação muito forte, para que não aconteça a interrupção do jogo. Um jogo de Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele é transmitido para 60 milhões de pessoas, um grande jogo. E um jogo não pode parar porque a bola deixou de rolar, porque a drenagem não funcionou. Então uma etapa importante nesse planejamento é que toda essa grama que seja enviada para cá, ela tem a mesma estrutura de solo que o estádio tem. Se eu produzo nos sistemas convencionais, onde eu tenho bastante argila, que é uma partícula mais fina, isso vai comprometer a drenagem do gramado. E aí o risco para um grande evento é muito maior. Então uma parte desse planejamento, que seria um pouco anterior ao plantio, é a escolha da areia onde ela será produzida. Depois de escolhido, essa área completamente nivelada, nivelamento a laser, a gente faz um plantio com mudas. A grama que o São Paulo escolheu para cá é a Bermuda Celebration. E a Bermuda Celebration tem como característica uma rápida recuperação, uma alta velocidade de crescimento. Vocês sabem que as partidas elas são cada vez mais atléticas, as entidades diminuíram o tamanho do campo, então a gente tem uma equação aí que exige que a grama se recupere muito rápido. A gente tem atletas cada vez mais fortes e correndo mais, e a gente tem um campo mais reduzido, então esse uso é cada vez mais intenso. Se a grama não tiver a capacidade de se regenerar, ainda mais num campeonato como é o brasileiro, onde a gente tem uma quantidade de jogos muito grande, a gente pode ter uma deficiência na qualidade do gramado. Então a Bermuda Celebration ela vem com essa característica, ela se desenvolve, se recupera muito rápido. A gente faz um planejamento baseado na previsão de entrega dessa grama, então a gente tem diversas etapas dentro do nosso ciclo de produção, o plantio, o growing, que é a fase inicial de crescimento da grama, depois a gente tem uma fase de maturação, onde a gente vai trazendo mais densidade, mais volume para esse gramado. Normalmente esses clubes, a gente tem um relacionamento de acompanhamento sobre essas etapas, a gente sempre troca essas informações. E aí na fase final, seria o acabamento para o estádio, aí esse afinamento é maior, porque eu tenho que reproduzir lá na fazenda aquilo que o estádio tem feito aqui. Antes da colheita, numa das fases finais do nosso planejamento, a gente tem uma reunião tática com o estádio para fechar os horários dessa entrega, tá? Normalmente a gente faz o transporte dessa grama no período noturno. E por que isso é feito? A partir do momento que eu colhi essa grama na fazenda, ela começa a perder qualidade. Então a gente procura ter um processo que a gente chama just in time. Então a grama normalmente entre a fazenda, que fica próximo de Taubaté, e o estádio do Morumbi, por exemplo, a gente leva de 4 a 6 horas entre o momento que eu colhi na fazenda e que eu instalei aqui no estádio. Isso é crucial para a qualidade que a gente vai oferecer ao final do plantio. E essa qualidade ao final do plantio vai determinar a qualidade que eu vou ter no dia do jogo. E como esse sistema é utilizado para que o jogo seja rápido, é fundamental que toda essa operação logística ela seja casada. Então, desde o primeiro momento que vocês acompanharam essa grama saindo da fazenda, ela veio direto para o estádio. Quando ela chegou aqui, o descarregamento foi imediato e aí existe uma sequência de plantio. O primeiro rolo que é colhido lá, normalmente, ele é o primeiro rolo a ser plantado aqui. A gente secciona isso por caminhões para que essa eficiência seja cada vez mais aprimorada, cada vez mais excelente. O transporte noturno, ele normalmente são duas as vantagens dele. O primeiro é a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a degradação da grama, tá? Esse é um ponto. E o segundo é tempo. Normalmente, tratando ainda mais de uma capital como São Paulo, quando a gente faz essa operação de transporte da grama noturna, a gente evita problemas com o trânsito dessas cidades. Então esse processo, essa linha fica um pouco mais curta, mais rápida. É por isso que a gente prefere trabalhar à noite. A partir do momento, né, que a gente fechou tudo na fazenda, carregou, é importante o processo aqui da logística integrada. Então assim, eu preciso estar aqui, como são 35 caminhões do processo dos 9.000 metros, então são 35 cargas, né, com 18 rolos de 1,20 m por 12 comprimento.
Então essas 35 cargas a gente vem programando da fazenda aqui em 3 noites. Então são 13 caminhões por noite. E aqui a gente precisa de uma agilidade muito rápida. Então assim, cortou na fazenda, a fazenda já comunica aqui o comercial que está aqui para recepcionar as mudas, fazer a entrega técnica. Aí a gente precisa de 2 empilhadeiras aqui, porque o processo tem que ser muito rápido. Saiu da fazenda, ela já tem que chegar, não pode sentir o processo da viagem e já tem que ser plantado. Então a gente tem que estar com as empilhadeiras apostas aqui no estádio, né, já para fazer o descarregamento e já o implemento de plantio mecanizado com o pessoal todo equiparado aqui já para sair soltando a grama e já desenrolando. Então assim, o mínimo que a gente conseguir de estresse para a grama nesse processo de transporte até o estádio é perfeito. A ideia do método Ready to Play é que a grama venha pronta para jogo, né? O próprio nome diz isso. Mas mesmo assim, a gente está vendo um gramado aqui, né, fresco, então a gente sai da fazenda com ele, numa situação de fazenda, e aqui ele precisa de um cuidado sim, por exemplo, a técnica que permite o jogo para amanhã, se quiser, em 24 horas. Porém, aqui a gente precisa adequar ele às condições, né, de uma federação, por exemplo, ou de uma CBF, ou de uma Comebol. Então aí, aqui o São Paulo, o que ele vai fazer? O cliente final, ele vai fazer os cuidados como se fosse já um gramado instalado. Então ele vai fazer, após a instalação, passagem de um rolo compactador e depois começa já os cortes para fazer as faixas determinadas e faz a pintura e coloca a colocação das traves e pronto, o gramado está pronto para o jogo. Mas essa parceria, que é a Itogras, né, que nós somos os produtores da grama, né, temos essa tecnologia do Ready to Play para fornecer para os clientes, e a World Sport, já de longa data, aí, parceira aí há mais de 25 anos, o São Paulo Futebol Clube, nessa confiança, né, que a diretoria tem na gente, e também a gente tem a consultoria da Maristela Kuhn, né, então assim, a World vem nos dar todo esse suporte, né, com a tecnologia, com toda a expertise que eles têm, parte do nivelamento a laser, né, todo esse cuidado no preparo, na retirada e no preparo do solo. A Maristela Kuhn, com a equipe dela técnica, vem com a parte da adubação, toda a recomendação técnica. E aí depois o São Paulo vem dar esse trato final, que é um dos diferenciais. Acho que o São Paulo é um dos maiores clubes do mundo aí. E um diferencial, além do time, né, do futebol, é esse cuidado que ele tem com a equipe técnica do gramado, né? Então a gente fica muito feliz com isso, por ser produtor de grama, do São Paulo ter esse cuidado, e é um dos clubes no Brasil que prioriza o jogo, a qualidade de jogo, não só a jogabilidade, mas também a saúde do atleta. Então assim, tratar um gramado de grama natural, como o São Paulo trata, para nós da Itogras, com certeza World Sports e Maristela Kuhn, é uma felicidade muito grande. Se todos os clubes, né, seguissem esse exemplo aí, a gente teria níveis aí de gramados como o Morumbi, sempre sendo um dos melhores gramados aí do Brasil nas temporadas. A verdade é a seguinte, hoje em dia, mais do que nunca, para a conta fechar, há necessidade de shows. O São Paulo, depois de muito tempo, voltou para esse mercado. Estamos aí com uma grande quantidade de shows, principalmente nesses últimos anos, que com investimento, com luta, com preparo, com vontade, você faz show. E você faz jogo de futebol. Óbvio que para você fazer isso, você precisa ter um cronograma de trabalho muito bem feito, você precisa ter parceiros, né? O primeiro parceiro seu é o seu próprio clube, a sua própria equipe de trabalho. Que sem a equipe de trabalho que faz o campo, não acontece nada. E essa parceria vai o quê? Vai com eles, a parceria vai muito importante com a fazenda. Por isso que você tem que ter um fornecedor fixo, cativo, com quem você vai desenvolvendo na fazenda aquele gramado mais próximo. Não, é óbvio que nunca vai ser o gramado do Morumbis, mas vai ser o gramado mais próximo do que nós queremos. Está sendo preparado com a Celebres, nós temos uma boa área lá, onde a Itogras nos dá todo o carinho, toda a cobertura, coloca à disposição a equipe dela. E aí vem a outra parceria, que é a World, que a gente tem, essa parceria, ela é longeva. E é isso que faz você poder fazer um show, você fazer jogo e quando programa. Então essa é a chave para a gente oferecer para o atleta, que realmente é o ator. Eu sempre costumo brincar e falar uma coisa, o campo de futebol,
está que nem o teatro para o grande ator. E nós que mexemos com futebol, qual é o nosso palco? É o gramado, né? Então é isso que nós precisamos preparar, para que o nosso grande ator, que vai pegar o Oscar, possa fazer uma boa partida. Então essa mais ou menos é a química que é feita. Apenas uma pessoa aqui não faz o trabalho. A gente precisa todo mundo agir como uma máquina grande funcionando, com várias engrenagens. E o São Paulo é nada mais que isso, uma máquina gigante e nós estamos engrenagens. Só que tem que ser tudo bem fluido, porque a gente trabalha em conjunto com o futebol. Se a gente deixar um buraco, fazer alguma coisa errada, vai refletir diretamente nos jogadores, do próprio São Paulo quanto no time adversário. Então a gente tem que fazer um trabalho muito bem executado para não ter esse tipo de risco de lesionar jogador, de atrapalhar num lance, o jogador errar, a bola quicar. Então é uma responsabilidade gigante nesse quesito. A gente compete com os outros clubes. Pra gente, ou a gente está em primeiro ou não tem outro gramado melhor que o nosso. Quando a gente opta para trabalhar com o Reto Play, ela requer segurança. O item mais importante da opção do Reto Play, segurança. O Reto Play a gente consegue, graças a um empenho muito grande da Itográss, e eu tive a felicidade do Maurício Lamas ter nos acompanhado também, graças ao Rodrigo, ao Éder, o pessoal, nós conseguimos hoje ter um solo lá na base de areia. Então, quando a gente vem para cá com o Reto Play, com 3 de corte, por ele vir com mais areia, antigamente o que acontecia? Vinha com muita argila. A argila te aumenta o problema de duas formas. Além da dureza do gramado, ela não permite que a água desça. Então o teu campo, a raiz da planta, como a gente fala, a raiz ela só faz exercício, ela só faz academia se ela tiver sede. Então você tem que fazer ela sofrer um pouquinho para ela ir buscar e ficar forte. Aí é a razão do Reto Play. Quando você põe o Reto Play, que ele já está arenoso, ele está mais compactado, e você trava ele com mais facilidade, você consegue rapidamente, você veja, nós estamos aqui há uma semana, e vamos jogar hoje, não há medo nenhum, insegurança nenhuma, o atleta não tem problema. O Reto Play te oferece uma jogabilidade maior. Então você estende ela, estendeu, faz os cortes, tanto os verticais, os horizontais, tá? Facilita. Então o Reto Play te responde com muito mais tranquilidade e você tem segurança para o atleta. O resultado é esse. A parceria, a fidelidade de ambas as partes. Então, o São Paulo também, preocupado com o seu parceiro, também faz questão de ter esse lado. Como o São Paulo conta com a reciprocidade. E o resultado é um só. É o gramado do Morumbi há tanto tempo ser considerado o melhor.